Positivo. Tá. Então, vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos a essa palestra. Na verdade, a gente está fazendo todo esse trabalho para poder compartilhar com as pessoas da própria comunidade neurosemântica e também com as pessoas que não conhecem ainda a neurosemântica, para começar a conhecer e conhecer seus benefícios, né? Tudo que a neurosemântica pode fazer por todos nós. E eu tenho um amor, um carinho muito especial pela neurosemântica. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer desse estudo, porque aqui é mais um trabalho de estudo mesmo, e a gente aprende muito quando a gente também está ensinando, né? Quando a gente está compartilhando conhecimento. Então, primeiramente, eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui, até porque até ontem eu estava muito febril, pedi socorro para o Fulvio. Fulvio, você está gravando a palestra? Só para saber aqui. Ontem eu pedi um socorro, na verdade foi de manhã, porque eu estava muito resfriada, mas deu tudo mega certo hoje para eu poder estar aqui com vocês. A minha voz voltou, está tudo certo para poder compartilhar desse conhecimento com vocês, tá? O meu amor pela neurosemântica vem a partir da gratidão que eu tive quando eu conheci a neurosemântica em 2012 para 2013, quando eu passei por um processo de estafa, de excesso de trabalho. Trabalhava. Quem conhece o fazedor, né? Aquela pessoa que tem muita performance, trabalha demais e de repente dá um probleminha ali. E o meu foi na saúde. Tive uma estafa. E aí eu pedi socorro aqui pro meu mentor de PNL, de coach, que é o Jairo Mancilha. Pedi ajuda a ele. Foi quando ele me chamou para poder participar também de um treinamento chamado AGP, Acessando o Seu Gênio Pessoal. Porque durante esse treinamento eu com certeza iria acessar os meus melhores estados para eu conseguir ressignificar, sair desse estado de estafa. E para minha surpresa eu vim, né, no primeiro momento deu um clique, né, aquele desconforto, e eu fiquei bem empolgada para conhecer mais a neurosemântica, e no início de 2013 eu vim fazer o meu primeiro curso com o Dr. Michael Hall, quando eu tive um encontro com ele, que foi um encontro maravilhoso, na formação da psicologia da autorrealização. Então, esse processo todo da neurosemântica, da autorrealização, foi um mergulho profundo na minha cura. E eu realmente fiquei curada, foi algo que me fez muito bem. E por ter me feito tão bem assim, por eu ter ficado curada, eu mergulhei, aí eu fui com tudo, né? Quem me conhece desde essa época sabe que todas as oportunidades que o Michael veio para o Brasil, que o David veio para o Brasil, outros treinadores também internacionais, quando vieram ao Brasil dar algum curso, algum treinamento da neurosemântica, lá estava eu, né, fazendo todo um esforço para poder estar realmente presente nessas formações e me especializei nessa área da neurosemântica. Então, isso faz parte do meu propósito e não tem tempo ruim para poder viver o meu propósito, cheio de paixão. E é sobre isso que a neurosemântica fala. Então, me apresentando melhor para vocês, para quem ainda não me conhece, meu nome é Juliana Leal. Eu atualmente trabalho como consultora de treinamento e desenvolvimento desde 2009, quando eu fiz minha transição de carreira, então está fazendo 10 anos agora. Sou trainer internacional de neurosemântica, meta coach, treinadora internacional também de psicologia positiva pela EUPA, tenho formação em comunicação social, MBA executivo internacional e também de marketing. Tá? Tive uma experiência bem legal também lá em Lisboa, trabalhando com essa parte executiva, só que realmente a minha paixão, meu propósito está nessa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que é onde eu me encanto e onde eu me fortaleço, onde eu vivo realmente a minha melhor versão. Isso aqui, na palestra passada, a Lídia apresentou o livro Coaching Autorrealização, que ela coordenou, foi sob a coordenação dela, e ela chamou algumas pessoas da neurosemântica para participar, e eu fui uma das convidadas, e a gente teve a honra de ter a abertura do livro, escrita pelo Dr. Michael Hall. Aqui foi o lançamento em São Paulo desse livro, né, e meu capítulo foi um dos escolhidos para poder fazer parte da revista Gestão e Performance lá de São Paulo também, onde fala sobre as competências da pessoa autorrealizada. Então, eu estou até pensando em fazer uma palestra aqui no início de outubro, só para poder falar dessas competências da pessoa autorrealizada, o quão importante é realmente a gente viver essas competências, a gente viver a nossa autorrealização para o nosso bem-estar, para que a gente possa ter cada vez mais saúde, felicidade e construir uma vida mais pautada realmente naquilo que a gente acredita ser bom para nós e ecológico para o sistema. Tá? Esse aqui é o Dr. Michael Hall, para quem não conhece ele ainda.
né? Para quem está vindo fazer o MetaCoach agora em outubro, vai conhecer o Dr. Michael Hall. Ele é o criador da neurosemântica. Ele é formado, ele é PhD em psicologia cognitivo-comportamental e ele aproveitou todo o conhecimento da PNL, ele mergulhou nesse mundo da PNL, foram anos trabalhando com Bandler também, e durante esse desenvolvimento desse trabalho com o Bandler, e com base na PNL, com base em todo o estudo e pesquisa que o Dr. Michael Hall fez nesse trajeto todo da psicologia cognitivo-comportamental, também aproveitando esse movimento humanista apresentado por Maslow também, por Abraham Maslow, que é o criador da psicologia da autorrealização. Ele, no início de 90, da década de 90, se eu não me engano, em 94, ele apresentou para a Sociedade Internacional de PNL o modelo dele de meta-estados. Então, o modelo de meta-estados dele tem toda uma base da PNL, ou seja, tem gente que pergunta qual é a diferença de PNL para neurosemântica. Né? Uma vez eu estava dando um curso da GP e teve um aluno que falou assim, poxa, estou aqui aprendendo PNL, aprendendo PNL, fazendo todo um trabalho para poder transformar a PNL aqui em sucesso na minha vida. Aí você falar de neurosemântica, agora eu fiquei confusa. O que? É PNL ou neurosemântica? Eu não estou entendendo direito agora. Como é que esse negócio se encaixa? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, primeiramente, que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa saber, é que a neurosemântica é a PNL. Tá? É a programação neurolinguística. Só que a gente vai falar agora da programação neurolinguística com também a aplicação de meta-estados. Ou seja, o que é falar de meta-estados? Que foi esse modelo que o Dr. Michael Hall criou e apresentou para a Sociedade Internacional de Neurosemântica. E ele realmente foi assim, ovacionado, né? Ele foi aplaudido, foi reconhecido realmente como uma pessoa expert em falar de estados e meta-estados em PNL, né, no caso, ao apresentar esse modelo de meta-estados. O modelo de meta-estados nada mais é do que o empoderamento, que a gente fala muito aqui, o empoderamento pessoal, ou seja, é aquilo que empodera o nosso estado primário. Então, o que é a neurolinguística? O que é a PNL? Lembra que a gente fala, que até a Eliane apresentou aqui na primeira palestra, para quem não viu, está gravado, tá? A gente pode mandar o link de novo, tá no YouTube. A Eliane apresentou alguns pressupostos da programação neurolinguística e o primeiro que ela falou foi: o mapa não é o território. O que significa o mapa não é o território? Alguém quer falar aqui? Se quiser, fica à vontade também para falar, tá? O que significa o mapa não é o território? Esse pressuposto que é a base de tudo aqui na programação neurolinguística. Significa que a gente cria a nossa realidade, a gente enxerga a realidade a partir do nosso próprio mapa mental. Então, isso significa que eu estou vendo, estamos todos nós aqui assistindo, por exemplo, essa palestra, esse compartilhamento aqui de conhecimento. Então, todos nós estamos vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa e sentindo alguma coisa, tá? Isso está todo mundo percebendo o que está acontecendo aqui agora através dos nossos sentidos. Seja o que for que esteja acontecendo, isso passa por um filtro de percepção. Esse filtro de percepção, que tem gente que chama de inconsciente, eu vou chamar aqui de jogo interno, tá? Esse filtro de percepção passa ali os nossos valores, nossas crenças, nossa história de vida, nossa cultura, nossa religião, né? Nossas omissões, distorções, generalizações, nossos metaprogramas, enfim, passa um monte de significado, tá? Por esse filtro de percepção. Então, esse filtro de percepção, ele começa a escanear tudo que a gente está percebendo do que está fora de nós, do que está acontecendo dentro de um evento. Então, ele escaneia, ele processa isso muito rápido, processa e cria o quê? Um pensamento, uma imagem mental. No que criou um pensamento, uma imagem mental, como nós somos sistêmicos, mente e corpo andam juntos, isso gera automaticamente um estado. O estado, esse estado emocional, a gente sente no corpo, na neurologia, tá? Pensei em algo, senti. Isso é automático. Então, se eu penso e sinto através daquilo que eu percebi dos meus 5 sentidos e filtrou no meu sistema, se eu pensei e senti, isso vai virar algo público através do meu comportamento. Então, aquilo que se torna público, que é o meu comportamento falado ou não falado, as minhas ações, minhas reações,
muitas vezes são julgadas, se não falar que são todas as vezes são julgadas, como sendo bom, sendo ruim. Ah, ela é legal, ela é chata, meu santo não bate com o dela, o meu santo bate com o dela. Enfim, seja o que for, a gente está, na verdade, comunicando significados. E a gente comunica significados através desses comportamentos. E o que empodera esse comportamento, realmente, o que é o start desse comportamento, são os nossos estados. E como é que a gente cria os nossos estados? Através do pensamento, que empodera o pensamento é o nosso filtro de percepção. Tá? Então, isso é o modelo de comunicação da PNL. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer complementar? Ou eu posso prosseguir para a gente poder entrar no papo da neurosemântica? O que a neurosemântica tem a ver com isso? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vou seguir, tá? O que isso tem a ver com neurosemântica? O Michael Hall pegou esse modelo de comunicação e viu o seguinte, poxa, para a pessoa ter um determinado comportamento, para ela melhorar um comportamento, para ela mudar um comportamento, ela precisa estar num estado adequado. E para estar no estado adequado, ela precisa ter um outro pensamento. E para ter um novo pensamento, ela precisa mergulhar lá no filtro de percepção dela. Logo, a gente vai olhar para aquilo que importa, aquilo que é mais importante, que são os significados. Os significados das pessoas estão dentro desse filtro de percepção, que a partir desse momento ele começa a chamar de enquadramento. Então, na neurosemântica, o filtro de percepção chama-se enquadramento. É o nosso jogo interno que determina o nosso jogo externo. Então, neurosemântica é realizar ou tornar real o que está dentro de nós como potencial, que são os nossos significados. E de que forma que a gente faz isso? Esse aqui é o personagem mais conhecido internacionalmente da neurosemântica, tá? Esse aqui foi desenhado pelo Michael Hall. Em alguns lugares ele fica um pouquinho mais magrinho, tipo eu que vou desenhando aqueles pauzinhos assim. E em outros lugares ele fica de outro jeito, mas enfim, esse aqui é o bonequinho, o principal personagem da neurosemântica nesse trabalho todo. Então, como é que a gente faz para poder viver essa neurosemântica, liberando os nossos potenciais? Quando a gente começa a criar significados, grandes significados, e performar esses significados. Ou seja, quando eu começo a tomar consciência daquilo que realmente é importante para mim, aquilo que é valioso para mim, quando eu tomo conhecimento e consciência do meu propósito, quando eu tomo conhecimento do meu ser, de quem eu sou, não sobre o que dizem que eu sou, mas principalmente sobre a minha consciência de ser, sobre a minha própria estima. Então, aqui começa o trabalho que a gente faz no trabalho no desenvolvimento do metacoaching, se vocês perceberem. A primeira pergunta que a gente faz para a pessoa é: o que é que ela quer? Primeira pergunta. Aí a gente começa a clarear com ela o que ela está querendo dizer. Por que a gente clareia com ela? Para que ela tome consciência daquilo que ela realmente quer. Quando ela clareia, também facilita para a gente, como metacoach, perguntar para ela como ela está vendo, ouvindo e sentindo esse processo todo, ou seja, através do pensamento, do VAC, e a partir disso a gente perguntar para ela a terceira pergunta, que é a meta-pergunta de por que isso é importante para você. Quando a gente faz a pergunta do porquê é importante, a gente está começando a clarear esses significados com a pessoa, tá? Quanto mais perguntas de porquê é importante, mais a pessoa vai ter consciência do quão significativo e valioso é para ela esse objetivo, essa meta. Quando a pessoa toma consciência daquilo que realmente é significativo, daquilo que é importante para ela, daquilo que é valioso para ela, ela toma essa consciência, como a gente sabe que a gente sente no corpo automaticamente, vem para a neurologia. Do que ela pensou na importância, sentiu no corpo. E quando sente no corpo, ou seja, quando vem para a nossa neurologia, facilita a decisão do fazer, facilita o processo de performance, do realizar. Então, a gente começa a fazer esse trabalho realmente de subir aqui nos metaníveis durante o processo de metacoaching, para que ela entre naquele estado dela de plenitude, né, de significativo, de propósito, quando ela realmente libera toda essa potencialidade dela, essa centelha divina que ela tem, que o Michael até apresenta isso no AGP, a Lídia falou sobre isso na palestra passada,
ela toma consciência desse ser maior que ela é, da grandiosidade que ela é, e isso facilita, permite com que ela vá lá e realize, tá? E aí a gente sobe e depois a gente vai fazer o quê? Vai aterrar, vai descer. O que você vai fazer, quando você vai fazer, então você começa a aterrar. Se no meio do caminho tiver algum processo que dificulte ainda, que tem alguma interferência para essa realização, qual a pergunta que a gente faz? Uma das perguntas, mas uma pergunta que é uma pergunta muito poderosa para ela. Que recursos internos você tem para você poder resolver ou ressignificar esse seu obstáculo, essa interferência que te atrapalha a realizar a sua meta? Então, tem o recurso externo, tem o recurso interno. Esse recurso interno é quando ela faz outra busca lá no filtro de percepção dela, que é o enquadramento, né? Que é essa moldura que o Michael colocou, esse foco no modelo que é o modelo de meta-estados, porque quanto mais consciência ela tiver dessa importância, desses significados, daquilo que é valioso para ela, mais ela empodera o estado primário dela. Que de repente ela diz que ela quer ser feliz, né? Então, o que significa para você ser feliz? E aí a pessoa vai responder. E o que significa esse significado da felicidade para você? Então, você vai fazendo várias perguntas de significado com base no primeiro estado que a pessoa apresenta. E quando ela se percebe, ela está completamente feliz, empoderada na felicidade. Então, isso é só um dos exemplos que a gente faz, que a gente vê no próprio processo mesmo de metacoaching, ou qualquer outro padrão que a gente faça da neurosemântica, que são vários treinamentos, são vários padrões, diversos padrões. A base aqui é essa, tá? É fazer com que a pessoa tenha consciência de valor, sentir no corpo, para ela poder realmente fazer, e por a performance. Então, a neurosemântica é essa sinergia, tá? Vai falar aqui do eixo, significado, performance, essa sinergia que acontece entre o que a gente cria de significados elevados para performance. Eu vou mostrar para vocês aqui esse eixo significado performance, que o Michael Hall ele colocou o nome de neurosemântica também, baseado na psicologia da autorrealização criada por Maslow. E o Maslow apresenta o quadrante, que é exatamente assim, tem aqui o eixo do significado, o eixo da performance. E aí ele fala o seguinte, a pessoa quando está no baixo significado e baixa performance, ela está ainda no processo de subdesenvolvido. O que isso significa? Significa que ela olha o lado bom, tem gente que fala assim, mas é muito ruim estar aqui embaixo. Não, não é ruim. É muito positivo, porque esse é o caminho direto para a autorrealização. E eu vou falar por quê. Quando você está ainda no início, quando você é um subdesenvolvido, ele coloca como metáfora o bebê. O bebê, quando nasce, ele ainda não sabe andar, ele ainda não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não sabe falar, ele ainda não é um expert em dar treinamento, ele não é um expert em fazer metacoach, ele não tem a expertise dele. Ele com certeza nasceu já com uma proposta de vida, que é o propósito, mas ele também naquele momento não tem essa consciência. Então ele vai precisar de treinamento, ele vai precisar e aos pouquinhos começar a falar aos pouquinhos, falar papai ou falar mamãe, ou primeiro falar mamãe, depois falar papai, enfim. Não vamos discutir aqui sobre quem fala, se é papai ou mamãe primeiro, mas ele começa se desenvolvendo aos poucos para chegar um dia e ser o expert, né, que tem a maestria que for em qualquer área. Então, isso aqui, para quem a pessoa que tem muita questão, né, tem aquele metaprograma muito de perfeição, ele tem muita dificuldade de compreender que para que ele possa ser esse perfeito, ter essa maestria toda, porque perfeição não existe, mas para a pessoa que tem mania de perfeição, ela acredita que sim, que existe, para que ela possa estar nessa melhor performance dela, ela precisa começar do zero. E para começar desse zero, subdesenvolvida, é preciso compreender que é um processo de treinamento contínuo, de melhoria contínua. Então, a gente dá as boas-vindas a esse baixo significado com baixa performance, se a pessoa se permitir realmente a crescer, a evoluir, a se desenvolver. Caso ela não se permita, caso ela fique ali estagnada na zona de conforto dela, e eu tenho até um problema com essa coisa da palavra conforto, porque eu acho que de conforto não tem nada, mas que ela fica ali naquele mundinho dela,
nesse momento, ela pode estar perdendo a grande oportunidade de realmente se realizar, se autorrealizar e perder uma grande oportunidade mesmo de felicidade, tá? Depois, o Maslow, ele apresenta a pessoa que performa demais. Então, alta performance com baixo significado. O que que isso significa? Que é o verdadeiro workaholic, é o fazedor, é a pessoa que performa muito. Ele faz, se atropela todo, primeiro ele faz e depois pensa, o negócio é fazer, o negócio é concluir prazo, qual é a meta? A meta é essa, vou fazer, não importa como, né? Ele vira um trator e faz. Aí bate a meta, vai lá, realiza, entrega no prazo certo, só que aí é aquela coisa aqui que o Maslow falou, e quando eu vi isso aqui, tá, esse quadrante, esse significado performance, na formação da psicologia da autorrealização, isso aqui foi o meu start para a cura, tá? Porque na época eu era extremamente workaholic, eu ainda tenho essa tendência, só que hoje de uma outra forma. Então ali eu só trabalhava, só performava. Os meus significados estavam sendo completamente desrespeitados, desvalorizados por mim. A começar por mim, porque eu não honrava eles como eu devia honrar. Nem todos, mas muitos deles, né? Então eu abri mão de viver o meu propósito para poder trabalhar com algo que eu não tinha prazer, em troca de quê? Reconhecimento, em troca de um salário maior, mais alto. Eu trabalhava como executiva e nessa hora eu pindei, tá? Eu tive uma estafa fortíssima, seríssima, e precisei ficar ausente um tempo, um período do trabalho, e foi quando eu encontrei a neurosemântica para poder realmente transformar esse veneno em remédio, e o que um dia foi muita dor para mim, hoje é um trabalho de missão grandioso, que eu tenho enorme amor, gratidão e paixão. Então, a pessoa que performa muito tem realmente pode ter esse gap, tá? Esse problema, essa questão aqui, né, de você ter problemas ou com saúde, com a doença, no caso, ou também problemas de relacionamento. Então, a gente precisa olhar para isso aqui com muito carinho. Eu vou falar uma coisa rápida aqui para poder falar do eixo significado, que isso aqui é parte da neurosemântica, né, uma parte importante da neurosemântica, não é uma coisa que a gente deve deixar de lado, porque se não compreender isso, fica até difícil de compreender o que é o processo do metacoaching. Quando a gente está performando muito e esquece de olhar para os significados, esquece de olhar para a saúde, deixa a família de lado, começa a ter problemas de relacionamento, aqui a gente começa a ter realmente alguns problemas na vida. E muitos dos executivos que procuram trabalho de coaching, que procuram trabalho também, vou falar até de terapia breve, mas no caso eu vou falar aqui do MetaCoach, que é onde eu atuo mais, né, com grandes líderes. Você vai conversar com a pessoa ela desaprendeu, olha que interessante, ela desaprendeu a se relacionar. E muitas das vezes que ela procura o trabalho de coaching é para ele poder aprender como ter bem-estar, como ter saúde performando e como conseguir organizar, administrar a agenda também com a família, com os relacionamentos. Então é fundamental que haja esse tempo na agenda das pessoas para as pessoas que são valiosas. Então, seja executivo, seja quem for, se você estiver trabalhando, né, muito, procure olhar para a sua agenda e quais são os momentos que você pode diariamente dedicar às pessoas que são importantes para você. É importante ter aquele dia que você vai deixar um pouco o trabalho de lado e vai se dedicar a estar presente com aquelas pessoas que você ama. E aí o papo aqui não é um papo, esse papo aí está muito idealista, não é isso não. Eu estou falando aqui sobre algo sério, sobre algo relacionado ao nosso bem-estar e à nossa saúde. Então, olhar para cá com muito carinho, tá? Depois, autossignificado, porém com baixa performance. Autossignificado com baixa performance é aquela pessoa que sabe criar significados com uma maestria. Sabe assim, é a pessoa que tem grandes ideias, ela é aquela pessoa que ela vai dar todas as ideias de inovação, ela sonha, é o verdadeiro sonhador. Ele sonha, ele toma consciência de propósito, de valor, de todos os significados. Então, ele tem ideias mirabolantes. Só que quando ele tem muito significado e pouca performance, ele só sonha, ele vive no mundo do sonho das ideias e não coloca isso em ação. Ou seja, uma ideia pode de repente virar uma outra ideia e tem uma outra ideia que vem e atrapalha aquela outra ideia, já deixa de ser aquela ideia, agora é uma outra ideia. Isso tudo vira um bololô e ele pode acabar se frustrando por não ter realizado as suas ideias, que são ideias grandiosas, tá? E são ideias maravilhosas.
E ele se frustra, e quando se frustra, começa todo aquele processo que poderia ter sido numa espiral positiva, é o mesmo processo que uma espiral menos positiva, né? Mais para baixo. Então, isso começa a gerar alguns problemas também de saúde, alguns problemas de bem-estar, começa a comprometer também a vida da pessoa, inclusive até a própria performance mesmo, tá? Então, aqui, a ideia é a gente olhar para o quarto quadrante, no caso, que é essa sinergia entre o que é significativo e o que é performance. Quando a gente vive realmente trazendo os nossos significados para a nossa performance, quando a gente começa a performar os nossos significados, a gente vive a autorrealização. Então, o nome para essa autorrealização nada mais é do que alta performance, alto desempenho, felicidade absoluta, prosperidade, estado de flow, né, que o Mihaly apresenta com tanta maestria. O que é o estado de flow? É quando você está performando aquilo que realmente é importante para você. Aí é muito simples. Então, quando você performa algo que é importante, você está realmente vivendo a sua autorrealização. E a proposta do MetaCoach é fazer com que a pessoa acesse essa autorrealização na melhor versão dela para que ela possa performar e ser uma vitoriosa, realizar os sonhos e os desejos dela. Então, esse aqui é o segredinho, é a base da neurosemântica, ex-significado performance, para que a pessoa possa viver a autorrealização. Ju, quando que a autorrealização acaba? Quando que ela acaba, gente? Em que momento ela para? Ela não para, gente. Ela é o famoso gerundiando. Quanto mais, é mais. Quanto mais autorrealizado eu estou, mais autorrealizado eu me torno. E para que a gente possa sustentar a nossa autorrealização, para que ela possa ser ecológica para a gente e para o sistema, as nossas necessidades básicas precisam estar bem atendidas. Que são a necessidade de se alimentar, cuidar da saúde, né, morar, ter casa para morar, ter o que vestir, ter dinheiro para poder viver a vida. Tá? Então, a gente dá boas-vindas aqui ao conceito dinheiro. Né? Vamos dar um novo valor, um novo significado para quem tem dificuldade, problema com dinheiro. A gente pode olhar para o dinheiro agora como realmente a forma que a gente tem de sobreviver aqui na vida, aqui nesse sistema. Tá? A gente precisa também estar em segurança, cuidar da nossa segurança, da nossa integridade. E a outra necessidade básica é a necessidade social. Nós temos necessidade de pertencimento, necessidade de relacionamento, de ser amado, de ser respeitado. E quanto mais autorrealizado a gente se torna, melhor ficam os nossos relacionamentos. Mais a gente transforma as nossas relações em relações positivas, pautadas em mais respeito, em felicidade. Tá? Então, é muito importante a gente olhar com carinho para essas necessidades básicas, que são necessidades instintivas. Todo animal tem essa necessidade, tá? Até aqui, gente, dúvidas, comentários, alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida aqui desse eixo? Significado performance? Pode ser um de cada vez, tá? Ju, tá me ouvindo? Oi, Lili. Tô, pode falar, Lili. Não só salientar o Oi? importante a parte que você falou com relação... Melhorou? Oi. Tá dando para ouvir? Tá, agora tá, pode falar. O quanto eu achei importante, já tinha ouvido o Michael falar sobre, quando ele deu o workshop de coaching executivo, e ele falou que esse workshop, o coaching executivo não é para o negócio, não é para a empresa, né? Não é sobre isso, é sobre o executivo, porque ele não tem a permissão para falhar, né? Então, quando você falou da parte da saúde, do dar atenção à família, o quanto a gente vê isso realmente no mundo executivo, né? Sim. Quanto eles estão ali performando o tempo todo e, de repente, eles se veem, eu quero ficar mais com a família, mas aí ele arruma um monte de coisa e não consegue ficar com a família. Então, essa parte que você colocou e mais a sua experiência pessoal, que foi bem bacana. Obrigada, gratidão. Eu te agradeço, Lili, eu te agradeço. Exatamente isso, tá? Muitos executivos, para quem tem
trabalham, quem tem interesse de vir a trabalhar com executivo, com gestão, com liderança, muitos deles apresentam realmente essa dor de ter desaprendido a se relacionar, tá? Principalmente de ter perdido essa habilidade de se relacionar consigo mesmo, tá? Consigo mesmo. Então, aqui a gente começa a trabalhar o ser humano. Então, muitos executivos estão buscando o trabalho de coaching para poder descobrir o ser deles, quem eu sou nessa história toda. Né? Se eu não sou o dinheiro que eu tenho, se eu perco todo esse dinheiro, quem sou eu? Né? Se eu não performar, se eu perder essa posição, se eu não me destacar, se eu não for o melhor, quem sou eu? Então, muitos procuram para se descobrir mesmo. Tá? Isso é comum, eu tenho visto acontecer. As pessoas estão realmente voltadas mais para encontrar mais significado. E o trabalho do MetaCoaching possibilita muito esse entendimento, essa tomada de consciência, melhorando realmente a performance e a vida dessas pessoas. Tá? Então, fica aqui uma dica muito positiva, muito boa para quem realmente tem interesse também em trabalhar com essa área. Tá? Como é que a gente acessa agora esses significados? Gente, esse slide aqui eu peguei do David Murphy. David Murphy é esse presidente internacional da Sociedade Internacional de Neurosemântica. Ele vai estar aqui no Brasil em setembro, lá em Curitiba. E ele me deu aqui, deu para algumas pessoas, né? Eu que falei assim, eu vou salvar esse diamante aqui, onde eu apresento, o Michael, ele coloca uma metáfora aqui do diamante, ou seja, sendo uma joia dos nossos significados. Então, ele diz o seguinte, os nossos significados são joias preciosas. Né? Então, essas joias preciosas, elas são o quê? As nossas realizações, nossos insights, nossos valores, né? Nossa consciência de identidade, nossas crenças, senso de importância, as metáforas que a gente usa para poder compreender a nossa vida, né? As nossas apreciações. Enfim, esse diamante aqui, ele vale ouro, até mais, tá? Ele é muito rico. Então, existe um caminho para a gente poder acessar esse diamante. Como é que a gente consegue acessar esse diamante? MetaCoach, dá uma força aí. Como é que a gente consegue acessar esse diamante e fazer esse diamante brilhar na consciência e na vida das pessoas? Usando NPs. Como? Oi, né? Oi, Lídia. Usando meta-perguntas. Ah, garota. Então aqui, eu tô falando a CDF, não é mole não, gente. Então aqui a gente vai lá e faz meta-perguntas. Então, para quem ainda não compreende por que as meta-perguntas, o motivo das meta-perguntas, saiba que essa é a chave do tesouro. Então, a chave do tesouro chama-se meta-perguntas. E quais são essas meta-perguntas? São quando a gente começa a trazer a pessoa para a consciência de significado. Ou seja, o que isso significa para você? Isso aqui você substitui pela palavra que a pessoa está dizendo, tá? Pelo que ela está dizendo que ela quer. Então, o que significa felicidade para você? Ah, eu quero me autorrealizar. Tá, o que significa autorrealização para você? Isso é importante? Por que é importante? Qual a sua intenção positiva sobre o que você quer? O que você acredita sobre isso que você quer? Quem você se torna? Esse quem você se torna é sensacional. Aqui as pessoas têm uma... assim, oi? Eu? O que eu me torno? Quem eu sou? Você dá um opa lelê, sabe? Mas essa pergunta do quem você se torna, a gente faça essa meta-pergunta porque a pessoa realmente ela toma uma consciência muito importante, significativa sobre o ser dela, tá? Qual a sua decisão? Qual a sua convicção? Qual o seu propósito? Tem uma outra meta-pergunta que a gente utiliza, que é: você tem permissão interna para se autorrealizar? Permissão interna para realizar essa meta? Você tem essa permissão interna, porque se a pessoa travou ali, ela tá tudo claro para ela sobre o que ela quer, mas se ela tem essa travação interna, a gente vai precisar ressignificar, dar um novo significado para que ela possa se permitir a ir para frente, tá? A realizar. Então, está aqui a chave desse tesouro para vocês, exclusivamente, tá? Para vocês saberem como é que a gente acessa a nossa melhor versão para trazer esse estado empoderado e realmente viver performando aquilo que a gente tanto quer e poder realizar, tá? Então, a neurosemântica se concentra na autorrealização de indivíduos, de empresas, comunidade e nações. Tá? Essa aqui é uma frase que
eu peguei do próprio Michael Hall mesmo, anotei no curso que ele estava dando, sobre liderança autorrealizada. Então, na liderança autorrealizada, a gente trabalha a empresa, as empresas, né, a comunidade, através do indivíduo. Cada indivíduo, tá? Então, cada pessoa a gente vai trabalhar para que ela se torne consciência dos significados dela, trazendo isso à neurologia e dessa forma ela possa viver de forma motivada na performance dela. Então, motivação é isso, é performar os significados, tá? Alguns pressupostos da neurosemântica. Então, tá aqui a dica. O poder e a congruência pessoal acontecem só depois de pôr em prática em si mesmo. Isso aqui, gente, é para começar. O Michael, ele sempre fala isso, todos os cursos dele, principalmente nos cursos de formação, né, do Metacoaching e de Trainer, que ele fala, aproveite esse conhecimento primeiro para aplicar em si, para depois você poder fazer com o outro. Porque se você não aplica em você, você vai fazer com o outro, perde até a credibilidade. Então, a credibilidade, a confiança, está muito relacionada com a congruência. E a congruência começa a partir da consciência de autenticidade. O que é ser autêntico? É você viver realmente aquilo que você fala. É você realmente colocar em prática aquilo que você fala a partir do momento que você toma consciência do seu valor próprio. Tá? Então, a autenticidade está muito relacionada também à autoestima incondicional. Tá? A realmente você tomar consciência de quem é você, do ser, desse ser maior. Então, é muito importante aqui, vou falar muito importante, porque é muito importante a gente ter conhecimento e consciência da nossa estima incondicional. Por isso, precisamos saber quem nós somos, quem nos tornamos, tá? Ser gloriosamente falível é um meta-estado que imuniza contra o medo ou fracasso, a vulnerabilidade e erro. Né? Tem muita gente que tem medo de errar. Ai, meu Deus, e se eu errar? E se eu fracassar? Não vou fazer nada porque se eu errar. Gente, errar é humano, faz parte do processo evolutivo. Se nós estamos aqui para evoluir e não somos perfeitos, logo errar faz parte do processo de aprendizado, de evolução. Nenhum cara super expert chegou nessa expertise toda sem ter tido as suas falhas, sem ter tido os seus, entre aspas, fracassos, que nada mais são do que feedback de aprendizado. Aqui nós estamos gloriosamente falíveis. Quando você ganha um jogo interno, o jogo externo está garantido. Então, o que é o jogo interno, gente? É o enquadramento, é o que está aqui dentro, ó, os meus significados. Então, quando eu começo a me empoderar e me apropriar daquilo que é meu, dos meus próprios significados, da minha zona de poder, né, que a Lídia apresentou na palestra passada, quanto mais eu me aproprio daquilo que realmente é meu, daquilo que é importante para mim, mais eu consigo me colocar, me lançar como dono do fazer da minha vida. Eu realizo, eu simplesmente vou lá e faço, tá? Eu não fico eu não estou delegando o meu estado emocional para fora. Eu estou simplesmente me empoderando daquilo que realmente é meu para que eu possa responder para com o mundo, para com outras pessoas. Porém, eu sou responsável por mim. Né, pelos meus poderes de pensar, de sentir, de falar e de agir. Então, para isso é importante eu tomar consciência desse jogo interno e me apropriar dele para que eu possa fazer da melhor forma possível um jogo externo. E sempre tem alguém determinando os enquadramentos. Lembrando que quem determina o enquadramento controla o jogo. Então, numa relação, quando eu digo para o outro, você está me fazendo mal, você está me fazendo sofrer, você me deixa nesse estado, você, eu estou delegando para o outro a minha própria zona de poder. Então, estou delegando para o outro, pegando todo o meu enquadramento aqui e falando assim, toma, é seu. Só que o nosso enquadramento, os nossos significados são internos, são nossos, é individual. Não tem como a gente passar para o outro e ligar para o outro. E quando a gente faz isso, a gente simplesmente enfraquece, a gente se fragiliza. Né? Então, aqui também é uma linha tênue, né? Quando a gente fala, por exemplo, os apaixonados. Né? Então, estar apaixonado é bom demais, viver a paixão é muito bom. Só que quando a gente coloca muito na mão do outro
o poder do nosso estado emocional, a gente pode simplesmente ficar vulnerável a ficar bem ou não, né? Ou não. Então, a gente se desapropria daquilo que é nosso por direito. Pessoal, dúvidas? Dúvidas porque nós temos agora ainda mais 20 minutinhos. É 10 ou 20, Fúlvios? Fúlvios? Estou aqui, Ju. É que de repente demora um pouquinho para eu abrir o microfone. Mas tem mais 20, Ju. Tem mais 20. Uhum. Pessoal, só para saber, tem alguma coisa aqui, alguma dúvida? Algo mais que vocês queiram esclarecer, clarear? Porque todo esse trabalho aqui da neurosemântica, todo esse trabalho aqui de sinergia entre significado e performance, eles fazem parte do processo todo de metacoaching. Então, no metacoaching, quando a gente pergunta para a pessoa o que ela quer, tá? Por que você veio hoje aqui, o que te faz vir aqui, a pessoa vai dizer a meta dela, falar de forma bem global, né? Vai jogar assim, a gente começa a clarear com ela o que ela está realmente querendo, o que realmente importa para ela. A gente vai fazer com que ela enxergue, através da pergunta do VAC, né? Daquilo que realmente ela pensa, e que ela sente, que ela ouve ao realizar essa meta, desse processo todo de meta, e principalmente a gente vai estar pedindo para ela uma permissão, sem que a gente peça, a partir do momento que a gente está ali apoiando, ela está conectada com ela, a gente começa a abrir ali o cofre dela, na verdade o tesouro dela, para acessar essas joias. E essas joias são muito poderosas, que são as joias do significado. Então, quando a gente vai fazendo um trabalho de metacoaching para performance, para poder melhorar a performance de uma pessoa, para ela poder realizar, seja o que for, antes de perguntar o que fazer, tá? Antes de você ir direto para a performance, clareia com ela o que ela quer e, principalmente, busque com ela os meta-estados dela através das meta-perguntas. Essas meta-perguntas são poderosíssimas para que ela possa tomar consciência daquilo que realmente é valioso, importante e atraente para ela. E quanto mais consciência de valor, de importância, mais fortalecida ela se torna para poder realizar, para poder fazer. E aí, quando vier as perguntas aqui de aterramento, que são as perguntas do fazer, da performance, vai ficar mais fácil para ela realmente se planejar, fazer, se comprometer, realizar, né, e chegar onde ela realmente quer chegar, na melhor versão, naquilo que for melhor para ela. Tá? Então, importantíssimo aqui a gente fazer meta-perguntas nesse processo todo do metacoaching. E outra questão muito importante é cuidar do seu bem-estar. Então, cuidar do bem-estar significa performar, ok, só que também se cuidando daquilo que realmente é importante e valioso para a nossa vida, para que a gente possa viver realmente cada vez melhor, né? nessa vida toda de muitas coisas que a gente faz, né? Multitarefas. E eu vou até dar para vocês um exemplo do próprio Michael Hall. Michael Hall, ele tem... Uns dizem que ele já tem 70 anos, tem gente que diz que tem mais de 70, tem gente que diz que está com 69 anos. Eu vou colocar uma média aqui de 70, tá? 70 anos. O Michael Hall, ele, em 2015, a gente estava na formação do Metacoaching aqui em Itaipava, aqui no Rio. E no último dia, então, depois que eu tinha terminado, no dia seguinte, a gente foi tomar café da manhã, ele tomou café da manhã com a gente, assim, alguns team leaders, né? Ele estava tomando café da manhã com a gente. E ele estava super empolgado. Gente, tava todo mundo assim, um caco, super cansado, né? Que a gente trabalha pra caramba. O curso é de 9 da manhã às 9 da noite. O team leader trabalha de 8 da manhã até às 10 da noite. Então, é muito cansativo. E aí, o Michael estava aquele cheio de vigor, cheio de energia. E aí, ele falou assim, não, agora eu vou para o aeroporto, porque daqui eu vou dar um metacoach lá nas Filipinas. Aí todo mundo assim, ui, já nas Filipinas. Ele porque nas Filipinas, depois eu vou para Nova Zelândia, dar não sei o que curso lá. Eu falei, gente, ele viaja, não é assim Rio, São Paulo, depois vai para Minas, não, ele viaja de país em país para dar o mesmo curso nessa duração que é nessa... Eu falei assim, Michael, né, que a gente... Aí eu perguntei, Michael, qual é o segredo desse vigor todo, dessa energia toda? Aí ele falou assim, primeiramente, para mim, esse trabalho é um prazer, o trabalho é leve, é bom trabalhar, eu gosto do que eu faço, é muita paixão. Segundo, vocês são minha família, né? Eu fico muito tempo fora de casa.
Eu fico pouquíssimo tempo na minha casa, lá no Colorado. A maior parte do tempo eu estou viajando pelo mundo afora dando os cursos. E vocês são minha família. Então, cada viagem que eu faço é um encontro com a minha família. Estar nesse encontro com a minha família me vitaliza, eu fico vitalizada, eu fico revigorada, eu fico cheia de energia. Lembra, gente, a importância da gente conseguir administrar a nossa vida com aquelas pessoas com quem a gente gosta, né? Que são importantes para a gente, que têm valor para a gente, porque isso traz vigor, traz saúde, tá? Traz bem-estar. E ele falou assim, segundo por isso, porque vocês são minha família. Estar com a minha família é muito importante. E terceiro, eu cuido muito da minha saúde com alimentação e atividade física. Então, quem conhece o Michael sabe que ele não almoça. Ele está dando treinamento, qualquer curso que ele dê aqui, ele não almoça, gente. Ele chega na hora do almoço, a gente só tem 1 hora de almoço com ele. Ele, em 1 hora, ele vai lá no hotel, vai lá, bota a roupinha dele, ele corre, ele vai correr. Onde ele estiver, ele vai correr. Ele vai correr, vai arrumar um lugar para correr, corre, volta no banho rapidinho, volta para a aula numa boa, super pontual, tá? Nenhum problema de pontualidade. Então, ele corre de manhã, antes de dar o treinamento, corre na hora do almoço, e depois que dá o treinamento, ele vai jantar. Agora eu posso relaxar e vou jantar. E janta lá o salmão dele, lá com o brócolizinho dele, lá com a vitamina dele, tudo certo, né? E agora a novidade dele é que ele está, né, num processo dele, Geraldine, meta-estado Geraldine, conectado, casadão lá, né, amando seu namorado, enfim, vivendo o amor. E muito feliz. Então, até se tornou até mais leve, né? Então, é muito bom ver o Michael nesse processo todo. Então, esse é o segredo de tanta vitalidade para que ele possa fazer todos esses trabalhos. É saber administrar a agenda, a produtividade dele, saber dizer não para algumas coisas que precisam ser ditas não, para que ele possa colocar em prática aquilo que é importante, trazendo o quê? Para a administração do tempo dele, aquilo que realmente importa, que é cuidar da saúde, do bem-estar dele, né? Dessa forma, pegando dos valores, dos significados dele e trazendo para a performance, tá? Então, esse aqui é o segredinho do Michael. Quem quiser também pode falar o seu segredinho, quem quiser pode falar alguma coisa, pode compartilhar, enfim. Ainda temos um pouquinho de tempo, temos 10 minutos. Ju, eu queria... Oi, Ju, tá me ouvindo? Uhum. Tá. Eu queria primeiro agradecer, gratidão por essa entrega, esse compartilhamento, é um conhecimento bacana que você trouxe, né? Reforçando tantas outras coisas, e sempre a gente vai agregando. Muito obrigado mais uma vez. Imagina. E parabéns, né, pela sua excelente palestra aí. Agora, eu tenho aqui uma distorção minha, né, que é um mapa que eu percebi aqui. Com relação a meta-perguntas, que é uma das coisas que eu tenho que eu sei que eu tenho que melhorar, né? Ter uma performance melhor. Eu achava que assim, era depois que você descobrisse o que o cliente quer. Porque demora, às vezes, um pouco para descobrir qual que é o tipo da conversa de coach, ou o que ele quer realmente, né? E você, pelo que você está dizendo, então, você pode já ir fazendo, mesmo ainda sem você ter, ou ele, né? Na verdade, ele saber exatamente o que ele busca? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Tá, ficou clara. Eu vou falar para você. Sim. Olha o funil ali do BFO. Sim. O funil do BFO, a primeira pergunta é... Qual é a primeira pergunta que tem? O que você deseja, o que você quer? A primeira pergunta é essa. Você já começa por aí. O que você quer? Tá? Porque, assim, você está aqui hoje para quê? Tá? Qual é o objetivo hoje nessa sessão? Mas o que você quer? A pergunta é o que você quer? Aí a pessoa vai falar. Geralmente a resposta da pessoa, vem no nível global, tá? Quero ser feliz. Desculpa, nível não ouvi. Global. Ah, global, sim. Metaprograma global. Por exemplo, quero ser feliz. É muito comum, né? Numa sessão de coach, pelo menos na primeira sessão, a pessoa fala, comum, tá? Não vou falar que é sempre. A pessoa diz, eu quero ser feliz. Porque as pessoas querem realmente serem felizes, né? A gente busca objetivos, metas para ser feliz. Sim. Então, a pessoa diz, quero ser feliz. Aí, o que você faz em seguida? Você fala que seria... O que você tá... O VAC. Tá, antes de fazer o VAC, você vai fazer outra coisa. Eu não estou com aqui o BFO aqui. A segunda, onde você quer? O que você quer. Aí, digamos que você seja uma metacoach. Você me pergunta, fala para mim, o que você quer, Juliana? Fala. O que você quer, Juliana? O que você... Eu tô aqui, Blas, porque eu quero ser feliz.
O que é ser feliz, Juliana, para você? Isso. O que é ser feliz para você? Aí eu falei assim, ser feliz para mim é sentir plenitude no meu corpo. Começar a clarear. Sentir plenitude no seu corpo. Em que situação? Onde Você quer estar vivendo essa plenitude? Você começa a clarear como eu estou usando essa palavra plenitude. Tá? Você vai começar a clarear comigo. Ok. Você começar a clarear, você vai fazer a segunda pergunta do BFO. Qual é? É o meu VAC? Isso. Que é o como, né? Ou seja, como eu estou representando na minha tela mental o que eu estou falando aqui de felicidade, de plenitude no corpo. Então, como eu estou representando na minha tela mental, você faz a pergunta de o que você está vendo, ouvindo e sentindo, né, nesse processo de felicidade, de plenitude, enfim. Aí você começa a repetir, reconhecer o que a pessoa falou, tá? Quando você clareou e trouxe a pessoa para o como ela está representando, vem a terceira pergunta. Qual é a terceira pergunta? Não é com quem? Aonde? O que você... Não, tá certo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você quer ser feliz para você é importante? Por quê? Né? Digamos que eu esteja falando que eu quero ser feliz no meu relacionamento afetivo, tá? Então, eu quero... por que é importante ser feliz no seu relacionamento afetivo? Porque eu quero viver uma relação amorosa dos sonhos, eu quero viver como uma princesa. Eu vou falar o que eu quiser, gente, entendeu? Aí você vai repetir o que eu tô falando, tá? E quando você diz que você quer ser uma princesa, sentir uma princesa nessa felicidade do seu relacionamento, é importante para você ser essa princesa? Por que é importante para você? Aí eu vou falar. Aí aqui você pode começar a fazer perguntas assim, meta-perguntas, tá? Porque aqui você já está acessando esses significados. Você começa a acessar esses significados quando você faz perguntas de porquê. Por que é importante? E também quando você faz a pergunta de clareza, o que significa isso para você? A pergunta de clareza, o que significa, é a pergunta de clareza e a meta-pergunta. Porque você está fazendo pergunta de significado. Então, o que significa felicidade numa relação para você? O que significa sentir a plenitude no seu corpo? O que significa sentir essa princesa na relação? Quem você se torna a ser essa princesa numa relação feliz com o parceiro? Entendeu? Aqui está acessando o meu diamante da consciência. E quanto mais você fizer meta-pergunta, mais eu vou estar consciente desse diamante, para aquilo que eu quero. E quanto mais consciente eu me torno desse diamante, desses significados, essas facetas do diamante, são as facetas, né? São vários significados. Quanto mais consciência, mais isso vai fortalecendo aqui a minha neurologia, eu vou sentindo no corpo. Porque aquilo que eu penso, eu sinto. E quanto mais você fizer a meta-pergunta para mim, Blasco, mais poderosa eu vou me sentir. Ok. Realizar. Ok. Eu posso tomar uma... Pode. Desculpa, não sei se você já concluiu, eu te cortei, não? Não, pode falar. Tá. Então, como você trouxe ser feliz, realmente é comum. Aí também é comum, às vezes, a pessoa trazer uma coisa e não ser bem aquilo, né? Sim. Ela não sabe bem, está meio inconsciente. Então, na conversa, vai sair um outro assunto que não foi Exatamente. a primeira vez. Mas isso não impede que você já comece a fazer, porque é seguir o BFO. É por isso que me falavam assim no benchmark, né, o feedback, você não está seguindo o BFO, você tá pulando uma parte. E infelizmente, vamos dizer assim, né, um erro, sou falível. Eu peguei um pouco esse vício de não seguir fiz assim, já comecei fazendo errado, não da maneira mais benéfica para o cliente, né, para a sessão correr bem. Mas agora você deu uma clareada bem bacana. Que bom, Blasco. Aquela história, que é muito importante a gente saber disso aqui, tá, gente? Tem algumas pessoas conhecem essa história de um atleta que eu estava treinando, eu estava, no caso, fazendo meta-coaching com ele, né? Que ele estava num processo de ansiedade muito grande e estava comprometendo o desempenho dele nas provas, por mais que ele fosse assim, um cara brilhante, mas naquele momento ele não estava conseguindo vencer os campeonatos, né? Então, algumas pessoas sabem da história. E ele me procurou fazer o meta-coach porque ele queria
superar essa ansiedade, melhorar e começar realmente a se empoderar e ganhar os campeonatos, senão ele ia ficar fora, né, do trabalho dele. E ele me procurou e a gente começou a trabalhar só significado que empodera, porque os significados que não empoderam trouxe ele para essa ansiedade e comprometeu o quê? O rendimento e o comportamento dele lá nos campeonatos. Então, estava valendo aquela ansiedade, estava gerando aqueles, muita fracasso, mas não é fracasso, aquelas perdas dos campeonatos, não estava valendo. Ele não queria aquilo. Então, eu comecei a perguntar para ele. Então, aí a gente fez uma mudança de crença e eu perguntei para ele, o que você realmente quer? Ju, eu quero ganhar o próximo campeonato que é daqui a 3 semanas. 3 semanas. Para um cara que estava há muito tempão sem ganhar. Eu falei assim, ok, você quer ganhar daqui a 3 semanas? Quero. Então, o que você vai estar vendo, ouvindo e sentindo nesse processo? Ah, vou ver as pessoas gritando, é! Aí ele trouxe todo aquele som, né? Aquela imagem lá do remo dele, começou a trazer aquele som e falou, deixou ele falar à vontade, ele criou a imagem dele. Quando ele criou a imagem dele, eu falei assim para ele, é importante para você, é importante ter, né, ser reconhecido como esse líder, esse cara que vai ser ovacionado, esse cara que é totalmente idolatrado pelo filho. Isso é importante? Por quê? Aí ele começou a falar, porque assim eu vou ter mais respeito da sociedade, mais respeito da minha esposa, mais respeito E chegou no nível, gente, que ali ele se emocionou, quando ele falou de Deus. Ele falou assim, o nível de importância dele, ele tomou consciência, a centelha divina dele, a partir do momento que ele, assim eu posso realmente sentir Deus, viver com Deus. Eu não lembro exatamente qual foi o termo que ele usou. Ele trouxe o significado Deus. Ele viver esse Deus aqui no estado dele, na fisiologia dele, né? Ele ter consciência dessa centelha divina. Então, a partir daí, gente, eu comecei a trabalhar com ele em 3 sessões, somente repetindo com eles o quê? Aquilo que é importante e valioso para ele. Porque o que importa é que vai fazer com que ele realmente entre no estado de permissão, de força, de empoderamento, para ter a melhor performance, o melhor desempenho e chegar onde ele quer. Tá? Isso aconteceu em 3 sessões. Após 3 sessões, ele foi lá para o campeonato dele, ele venceu a prova, enfim, aí quem já conhece aqui a história, ele ligou, mandou mensagem, todo feliz, realizado, e foi assim no processo todo, a gente fez sessão de coaching durante um bom tempo, e depois, enfim, ele agora está na seleção brasileira, acabou de voltar de Lima, né, foi lá para o Pan-Americano, e agora está se preparando para ir para as Olimpíadas. Então, é isso que realmente importa, gente. O que vai fortalecer a gente, o que vai empoderar a gente é a consciência daquilo que é importante, daquilo que é valioso, daquilo que é significativo, da nossa identidade. E aí agora a gente começa a descer, a aterrar e fazer as perguntas de contexto, né? Fazer as perguntas também do que fazer e vai aterrando até a pessoa realmente chegar no fim chegar até no KPI dela, tá? É isso. Tem sentido? Nada. E aí, Fúvios? Na pinta da mosquita, como diria a nossa amiga Andréa Cardone, na pinta da mosquita, minha amiga. 39. Então, encerra muita aí. gratidão. Eu que te agradeço. Muita gratidão. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que tenha clareado um pouquinho também, tenha ajudado, tá, nesse processo todo de estudo do Metacode, da neurosemântica. E qualquer dúvida, vocês podem falar comigo também, tá? E comentar